além de ter uma quantidade menor de pessoas, né? É engraçado, o clima de julho nunca é igual fora do resto do ano. Nós temos aqui vivendo um curso de meio de férias hoje, né? Então tá isso. Então eu queria muito perguntar para vocês se vocês estão gostando da história. Essa história não parece interessante? Não é uma história muito bem contada? Então a grande literatura, tem o grande mérito da literatura é que você consegue explicar uma coisa sobre a vida humana com tanta eficácia quanto você conseguiria fazer a mesma coisa num livro de psicologia. Então, o grande mérito da grande arte é esse, porque, no fundo, o que o Sócrates vai nos contar aqui depois, eu queria dizer para vocês que a interpretação disso é bem complicada, porque há muita interpretação diferente sobre essa história, mas nós vamos encontrar aqui uma interpretação que me parece potencialmente muito boa. Mas a mesma coisa que o Sócrates vai nos contar aqui simbolicamente nessa interpretação, um estudioso de psicologia precisaria de um tratado inteiro para fazer a mesma coisa. Então, há algumas percepções assim, um pouco intuitivas sobre detalhes da natureza humana, a arte faz melhor do que a ciência. E isso significa que nós devemos dar a ambas a mesma importância, se nenhuma deve ser desprezada em função da outra. E a vida intelectual é mais ou menos uma vida que envolve tudo. Por isso que eu digo para vocês que um dos grandes males da vida é você ser excessivamente voltado para a literatura. Eu conheço as pessoas que são fascinadas por livros, são todas muito ignorantes. O que é uma coisa tão estranha de dizer isso, mas o problema do sujeito fascinado por literatura é que ele só se interessa pela forma. Ele passa a vida inteira lendo livros, porque ele tem uma fascinação por aquilo. Talvez o maior exemplo desse fenômeno seja o cinéfilo. É o sujeito que vê 10 filmes por mês e não entende nenhum. Ele gosta daquela coisa, daquela luz que está ali se mexendo, ele tem uma paixão pelo método. Mas, de modo geral, uma verdadeira carreira intelectual não dispensa que haja assim, um interesse muito diversificado. Se você começa a se interessar verdadeiramente por cultura, você vai se interessar por música, vai se interessar por pintura, vai se interessar por literatura, por filosofia, por ciência. Os assuntos começam a ficar todos muito harmônicos entre si. E o grande mal de quem tem um fascínio apenas por um determinado, digamos, módulo de arte, um determinado tipo de arte, é que aquela pessoa tem o fascínio pela forma. E ela, então, muitas vezes perde o conteúdo, o fundo. Então, não há nenhum mal de você gostar do Vermelho e Negro e você gostar de Aristóteles ao mesmo tempo. Nenhum mal. Não há nada errado em você gostar de Wagner e, ao mesmo tempo, gostar de Velázquez. Não há nenhum mal nisso. Não há nenhuma incompatibilidade entre essas coisas. E é por isso que a grande literatura tem esse grande trabalho de nos ensinar coisas incríveis sobre a vida humana, que é o que nós vamos saber agora, no término da nossa leitura do Édipo Rei e, em seguida, no nosso debate aqui sobre o conteúdo. Quando nós paramos numa espécie de divisor de águas, em que Édipo fazia, então, o resumo da situação até então, dizendo, então, que a coisa que ele menos queria na vida era ter caído nessa maldição vaticinada por Apolo, de que ele mataria o pai e casaria com a mãe, coisas que de fato aconteceram. Nessa altura, ele está 99% convencido de que, não é isso, de que isso tudo aconteceu. Então, filha, por favor. O Corifeu e o coro depositam a última esperança de reverter a terrível hipótese na única testemunha, que teria de desmentir sua descrição inicial de vários assaltantes, condição necessária para incriminar Édipo. Enquanto o casal real sai, o coro pede o destino que lhe poupe da hybris. Hybris é difícil de escrever isso em português, porque de modo geral é escrito com Y, mas o som disso é o U alemão, com um I tremado, com um laut, né, como se diz em alemão, hybris. Hybris é uma expressão grega, é o maior defeito que um ser humano possa ter. De todos os defeitos humanos, o pior é a hybris. E o que é hybris? Hybris é o orgulho humano desmedido, é a soberba humana, é isso que os deuses punem, antes de mais nada. Então, um caso incrível de hybris é o Ajax. Havia na guerra de Troia 2 Ajaxes.
Havia e um desses dois Ajax, que era o menor, havia o Ajax Talamônio, que era o segundo maior guerreiro depois do Ulisses, e havia o outro Ajax, que era um sujeito irritadiço e de temperamento difícil, que vai voltar para sua casa depois da guerra de Troia, e aí tem uma tempestade no mar, e ele fica então fazendo um deboche do fato que ele se salvou. Então fica aquele, tá vendo, esse Netuno não é de nada, tal. Aí o Netuno manda um rochedo para a cabeça dele, cai uma montanha na cabeça dele, que é para não ficar dúvida nenhuma sobre o poder que os deuses têm sobre esta pretensão humana. Quer dizer, o híbris é o maior defeito de todos. É muito importante entender isso, hein, pessoal? A híbris é o maior de todos os defeitos humanos, segundo os gregos. O que é híbris? É uma atitude de orgulho desmedido pela própria condição humana. É a atitude que nós chamamos modernamente de prometeica. É aquilo que se chama no cristianismo de soberba. Para um grego, essas expressões, né, prometanismo e soberba, chamam-se híbris. E é isso que o coro pede encarecidamente aos deuses para não ter. Porque de todos os pecados possíveis humanos, o maior de todos é o pecado da híbris, de acordo com os gregos. É o que o coro vai pedir agora, nessa ponderação aí. Filha, por favor. Seja-me concedido pelos fados compartilhar da própria santidade, não só em todas as minhas palavras, como em minhas ações, sem exceção, moldadas sempre nas sublimes leis originárias do alto céu divino. As minhas ações teriam que ser sempre moldadas nas sublimes leis, né, originadas do alto do céu divino. Isso aqui é evitar a híbris, é você estar subordinado às regras que os deuses trazem, você não querer substituí-los. Não é isso? Muito bem, continuamos. Somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzi-las. Jamais o oblívio as adormecerá. Oblívio é ouvido, né? Esquecimento. Jamais o esquecimento as adormecerá. Há um poderoso Deus latente nelas, eterno, imune ao perpassar do tempo. O orgulho é o alimento do tirano. O orgulho é híbris, tá? Híbris é orgulho, nesse sentido aí. O tirano é que tem a soberba. Quando ele faz exagerada messe de abusos e temeridades fátuas, inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo de males, de onde nunca mais sairá. Olha só, quando o tirano faz exagerada messe é colheita. Então colhe com os abusos e temeridades fátuas, insensatas. Inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo de males, de onde nunca mais sairá. O que acontece com o tirano? A emulação, porém, pode ser útil se visa o benefício da cidade. Que a divindade a estimule sempre e não me falte sua proteção. Entenderam em que sentido que o teatro grego é político? O coro, que é o povo, está dizendo para o governante não ter híbris, não ser tirânico, porque senão a cidade irá perecer com ele. Entenderam que é para transformar o governante num estadista, o pequeno político na grande política, de mostrar ao político. Então, o que o coro está dizendo para o político? Que acima das leis da cidade existem as leis de Deus, as leis divinas, e que essas são mais importantes. É nesse sentido que todo o teatro grego é político. Falando teatro, eu sempre digo tragédia, né? Porque a comédia não conta. Agora, a tragédia grega é 100% política. 100% política, nesse sentido que está aqui. É o coro contando para o governante que ele tem de obedecer às leis de Deus, subordinar-se a Deus e não ser orgulhoso, portanto, não ter híbris. Mas o homem que nos atos e palavras se deixa dominar por vão orgulho, sem recear a obra da justiça, e não cultua propriamente os deuses, está fadado a doloroso fim, vítima da arrogância criminosa que o induziu a desmedidos ganhos, a sacrilégios, a loucura máxima de profanar até as coisas santas. Quem poderá, então, vangloriar-se, onde tais atentados têm lugar, de pôr-se a salvo dos divinos dardos? Para quem que o coro está falando isso, hein? Alguém imagina uma boa razão para explicar por que o coro canta isso nesse momento da história? É o Édipo que está ouvindo isso tudo. Não é isso? Tá? É o Édipo que está sendo... O Édipo acabou de ser mais ou menos desmascarado na sua verdadeira história.
E aqui está o coro dizendo, Deus nos livre de nós sermos orgulhosos. Quando o sujeito é orgulhoso, olha o que acontece com ele. Não é isso? O coro está, de alguma maneira ou de outra, acusando o Édipo de ter sido isso, de ter tido essa híbris, de ter desafiado as leis dos deuses. Não é isso que ele fez? Bom, depois a gente discute, só eu queria que vocês não perdessem a oportunidade de perceber isso. Que esse discurso aqui é para o Édipo. O mensageiro vinha de Corinto, chega um mensageiro procurando pelo rei Édipo. O corifeu indica, vês o palácio dele, o rei está lá dentro. À sua frente está sua mulher e um dos filhos dele. Novamente ironia, está sua mulher e mãe dos filhos dele. Isso é feito no original desse jeito para dar essa impressão mesmo. É uma piadinha que o Sófocles faz aqui, dizendo, está vendo? Está lá o Édipo, é aquele lá que está lá, está vendo? Aquele lá está lá junto com a mulher e mãe dos filhos dele. Né? Essa é a piada que o Sófocles faz aqui para brincar com essa situação ambígua aí do Édipo. Né? O mensageiro vinha de Corinto anunciar que com a morte do velho Pólibo, os habitantes todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei. Jocasta vê bons augúrios na notícia, porque o rei Édipo exilou-se apenas por temor de destruir um dia a vida desse homem, Pólibo, agora morto pelos fados, não por ele. Então a notícia é muito boa, porque se o rei morreu, e não foi o Édipo quem o matou, o rei de Corinto, morreu, então há uma esperança de que aquela história toda não seja verdade. É isso, quer dizer, nesse momento renasce a esperança na cabeça de Jocasta e de Édipo, de que tudo aquilo seja um grande engano e que no fundo não haja nenhuma profecia. Entenderam, né? Porque quem morreu foi o rei Pólipo, que é o pretenso pai de Édipo, que é o rei de Corinto. E o Édipo também fica muito contente com a notícia. Entenderam tudo isso, né? Entenderam que de repente renasceu? Guilherme não? Entendeu? Tá, ok. Continuamos. Édipo sente-se aliviado também. Por que, mulher, devemos dar tanta atenção ao fogo divinal da profetisa Pítica? Ou, mais ainda, aos pios das etéreas aves? Os pios das aves também dizem o que vai acontecer, porque para os gregos, as aves, e para os romanos também, né? Como as aves são animais intermediários entre o céu e a terra, então as aves são fonte de informações dos deuses. Tanto o modo como elas piam, quanto a aparência das suas entranhas. Então os romanos jamais faziam uma batalha sem antes verificar, derrubar lá uma ave, ver como é que era a cor das entranhas, que revelava o favor ou o desfavor dos deuses a eles. Então, o que é Pítico é apolínico, né, do Apolo, não é isso? Então, está vendo, mulher, como a gente levou a sério demais esse negócio? Não era nada não, pô. O meu pai morreu lá, não foi eu que matei. Né? Vamos ver. Segundo antigas predições, eu deveria matar meu próprio pai. Agora ele repousa debaixo da pesada terra, e quanto a mim, não pus as mãos ultimamente em qualquer arma. Ele foi vítima, talvez, da grande mágoa que minha ausência lhe causou. Somente assim eu poderia motivar a sua morte. Isso ele diz ironicamente, né? Se eu fui responsável pela morte do meu pai, foi porque ele ficou chateado que eu sumi. Né? Ele fala isso ironicamente, assim, não a sério, né? De qualquer forma, Pólibo pertence agora ao reino de Hades e também levou com ele as 3 profecias. Não, esses oráculos carecem todos de qualquer significado. Pronto, então aquela quase certeza que eles tinham de que tudo aquilo era verdade, agora essa certeza desaparece um pouquinho. Porque o mensageiro trouxe uma outra notícia. Vamos ver se isso continua assim. Né? Vamos ver então. O mensageiro quer entender o caso e Édipo resume a maldição que paira sobre sua vida, explicando sua fuga de Corinto. Eu não queria assassinar meu velho pai. No entanto, apesar da morte de Pólibo, Édipo não quer voltar a Corinto, porque sua mãe ainda vivia e ele receava que a outra metade da profecia se cumprisse. Jocasta tenta acalmá-lo. Não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com a tua mãe. Muitos mortais em sonhos já subiram ao leito materno. Essa frase, muitos mortais em sonhos já subiram ao leito materno, é a frase que dá origem ao complexo de Édipo. Essa é a frase central que o Dr. Freud escolhe para inspirar, né, para ver nessa história uma metáfora do complexo de Édipo. Exatamente essa frase. Em que a Joana falou assim, que besteira isso, no meio com a sua mãe, todo mundo pensa isso.
Né? Todo mundo já imaginou isso, quer dizer, na sua vida inconsciente. Né? Muito bem, continuamos. O mensageiro, no entanto, revela não haver tal risco, pois ouve bem, não é de pólebo teu sangue. Pronto, acabou de acabar o álibi que ele tinha, que era de não ter matado o Pólipo, não adianta mais, porque o mensageiro acaba de contar, então, para todo mundo, que Édipo não é filho, de fato, do rei de Corinto. Portanto, o fato de que o rei de Corinto morreu tem ter sido pela mão dele, não significa nada como desmentimento da profecia. Não é? Muito bem. E conta como ele, o mensageiro, o havia recolhido quando recém-nascido, deixado para morrer em Citero, num vale escuro, e que o havia recebido em estado deplorável. Teus tornozelos ainda testemunham isso. Édipo significa pés inchados, resultado de Laio tê-los amarrados com uma corda antes de mandar expor. De um pastor, servidor de Laio, que recebera o menino da própria mãe, a rainha Jocasta. O Corifeu nota que esse tal pastor poderia ser o mesmo já convocado para esclarecer a morte de Laio. E aqui, então, há uma situação dramática muito forçada, né? Que, veja só, o mensageiro que de Corinto comunicar a morte do rei de Corinto é o mesmo que, então, pastor havia recebido da mão do pastor de Tebas o menino entregue para o rei. E o pastor que havia entregue o menino, que havia salvado o mundo, o menino da exposição, e havia entregue para o pastor de Corinto, é o mesmo fulano que fugiu lá durante o ataque lá à comitiva de Laio. O que é um excesso de coincidências, né? Não é isso? Claro, o Aristóteles acha isso assim um pouco forçado. É de fato, mas, por outro lado, isso não atrapalha a história, no fundo. Mas é, digamos assim, um pouco artificial. Do seu ponto de vista, se quiser usar uma palavra do mundo literário, né, do seu ponto de vista fabulativo, parece ser assim exageradamente coincidente o fato de que os dois pastores são os dois que participaram, né, tanto de uma situação quanto da outra. Né? Mas então vamos ver o que acontece. Édipo está agora perto de conhecer a verdade sobre a própria vida, apesar dos protestos crescentes de Jocasta que pressente o pior. Ah, infeliz, nunca jamais saibas quem és. Acho que a Jocasta já sabe, né? A Jocasta já sabe que aquele com quem ela casou é filho dela. A rainha, antes da chegada do pastor, precipita-se em direção ao palácio. Édipo julga-se por medo de descobrir uma ascendência pobre no marido. Que é um pouco também de ilusão, né? Quer dizer, um pouco também de autoilusão. Chega o pastor, já ancião, e o mensageiro de Corinto confirma ter sido aquele mesmo que lhe entregara o menino. O velho pastor, por sua vez, reluta em conhecer o mensageiro e finge não ouvir uma pergunta sobre a criança que lhe havia entregue na época. Édipo o ameaça e ele segue. Ameaça com torturas, assim, quer dizer, violentamente, grosseiramente, o Édipo ameaça o pastor. Confirmando a história. Depois de muita hesitação, o pastor revela que o menino era filho do próprio rei Laio. A verdade se estabelece. Quanta tristeza, é doloroso de falar, mais doloroso de escutar, mas não te negues. Seria filho dele, mas tua mulher que deve estar lá dentro sabe muito bem a origem da criança e pode esclarecer-nos. Foi ela mesma a portadora da criança? Sim, meu senhor, foi Jocasta, com as próprias mãos. Por que teria ela agido desse modo? Mandou-me exterminar a tenra criancinha. Sendo ela a própria mãe? Não te parece incrível? Tinha receio de uns oráculos funestos. E quais seriam os oráculos? Tu sabes? Diziam que o menino mataria o pai. Por que deste o recém-nascido a esta ancião? Por piedade, meu senhor. Pensei, então, que ele conduziria a algum lugar distante de onde era originário. Para nosso mal, ele salvou-lhe a vida. Se és quem ele diz, julgo-te mais infortunado dos mortais. Ai de mim, as dúvidas desfazem-se. Ah, luz do sol, queiram os deuses que esta seja a derradeira vez que te contemplo. Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo, e mais ainda, assassinei quem não devia. Nesse momento, então, agora não há mais nenhuma dúvida, porque há duas testemunhas, que é os dois pastores, sendo que um é mensageiro de Corinto. Existem todas as coincidências de lugar, hora, etc, etc. Portanto, agora não há nenhuma dúvida de que tudo aquilo que havia sido previsto pelo oráculo de fato aconteceu. E nesse momento, então, é que a coisa caminha para o final dramático, o final trágico, que começam a acontecer agora as grandes desgraças. Trata-se de uma tragédia onde acontece no final, né, sempre desemboca
numa situação sanguinolenta, né? E vamos ver o que acontece, então, a partir de agora. Depois que Édipo, o mensageiro e pastor saem, o coro, lento e triste, resume sua indignação. Imaginem isso na montagem, né? Vozes masculinas assim, Édipo ilustre, muito querido, uma coisa meio meio santônica, né? Tantosônica, né? Uma coisa assim terrivelmente doloroso, com um jogo, moralmente, com um jogo de luzes muito bem feito, o efeito que não tem isso, né? Que beleza de momento dramático que é esse momento aqui. Édipo ilustre, muito querido, tu és o filho que atravessou a mesma porta por onde antes teu pai entrara. Nela te abrigas num matrimônio jamais pensado. Como puderam, rei meu senhor, as sementeiras do rei teu pai dar-te acolhida, silenciosas por tanto tempo? Como infeliz! Cheio de linguagem simbólica maravilhosa, né? As sementeiras do teu pai, a mulher, né? Que a mulher é a sementeira, de onde o homem põe a semente e nascem os filhos. Chega um criado do palácio, com expressão de assombro, para comunicar a morte de Jocasta. Sofrimento ainda maior quando o autor e vítima são uma só pessoa. Quer dizer que Jocasta se suicidou. Ela é autora e vítima. Édipo não havia conseguido evitar o enforcamento a tempo. O relato progride para o acontecido com Édipo, depois da morte de sua mãe e mulher. Ao contemplar o quadro, entre os horrorosos, o desditoso rei desfez depressa o laço que a suspendia. A infeliz caiu por terra. Vimos então coisas terríveis. De repente, o rei tirou das roupas dela os broches de ouro que as adornavam. Segurou-os firmemente e, sem vacilação, furou os próprios olhos, gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios nem de seus pecados. Nas sombras em que viverei de agora em diante, dizia ele, já não reconhecereis aqueles que não quero mais reconhecer. Vociferando alucinado, ainda erguia as pálpebras e desceria novos golpes. O sangue que descia em jatos dos seus olhos molhava toda a sua face, até a barba. Não eram simples gotas, mas uma torrente, sanguinolenta chuva em enjoos incessantes. São ele e ela os causadores desses males. Os infortúnios do marido e da mulher estão inseparavelmente entrelaçados. Ambos provaram antes a felicidade, herança antiga. Hoje lhe restam só gemidos, vergonha, maldição e morte. Ou, em resumo, todos os males, todos, sem faltar um só. Não é admirável o modo como um artista de verdade consegue descrever as coisas, né? Um grande escritor é capaz de nos contar tudo, né? Édipo tenta salvar a mulher que se enforca, não consegue, arranca um broche da roupa dela e fura os olhos reiteradas vezes. E cega-se, conforme Tiresias havia profetizado, que ele agora via, mas em seguida viria apenas sombras. E o rei Édipo, que estava no auge do poder, e que era uma espécie de salvador da cidade, agora é um sujeito derrotado em todos os sentidos, é cego, viúvo, autodestronado, completamente desprestigiado, e está aí, então, aos frangalhos, no espaço de 2 horas, em que toda essa ação acontece aqui, né, a total decadência e derrota do rei. Mas isso vai continuar. Filha, por favor. Aparece Édipo com os olhos vazados, vindo do palácio, e diz: ai de mim, como sou infeliz! Aonde vou? Aonde vou? Em que áreas minha voz se ouvirá? Ah, destino! Em que negros abismos me lanças? Nuvem negra de trevas, odiosa, que tombaste do céu sobre mim, invisível, irremediável, que não posso evitar. Infeliz, infeliz outra vez. Com que ponta aguçada me ferem o aguilhão deste meu sofrimento e a lembrança de minhas desgraças? O corifeu o repreende por ter cegado os olhos. Terríveis atos praticaste. Como ousaste cegar teus próprios olhos? Qual da divindade deu-te coragem para ir a tais extremos? Mas Édipo lamenta o seu destino. Por que vive esse homem que outrora num recanto deserto livrou os meus pés das amarras atrozes e salvou-me da morte somente para ser infeliz como sou? Se eu tivesse morrido mais cedo, não seria motivo odioso de aflição para meus companheiros e também para mim nesta hora. E jamais eu seria assassino de meu pai, e não desposaria a mulher que me pôs neste mundo. Mas os deuses desprezam-me agora por ser filho de seres impuros e porque fecundei,
miserável, as entranhas de onde saí. Se a desgraça é pior que a desgraça, ela veio atingir-me a mim, Édipo. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim, eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos. Não. E mais, se houvesse ainda um meio de impedir os sons de me chegarem aos ouvidos, eu teria privado meu sofrido corpo da audição, a fim de nada mais ouvir e nada ver, pois é um alívio ter o espírito insensível a causa de tão grandes males, meus amigos. Ah, Himeneu, deste-me a existência e como se isso não bastasse, ainda fizesse a mesma sementeira germinar de novo. Himeneu é leito nupcial, né? Então, veja que bonito. A leito nupcial, desse-me a existência e como se isso não bastasse, ainda fizesse a mesma sementeira germinar de novo. A mãe dele, né? Que teve filhos com ele. Mostraste ao mundo um pai irmão dos próprios filhos, filhos irmãos do próprio pai, esposa e mãe de um mesmo homem, as torpezas mais horríveis que alguém consiga imaginar. Mostraste-as todas. Entra Creonte, sucessor de Édipo, e esse lhe pede para ser lançado fora dessa terra bem depressa, em um lugar onde jamais lhe seja dado falar a ser humano algum e ser ouvido. Como a lei manda matar os parricidas, Creonte precisa indagar o oráculo sobre o que fazer. Édipo quer ser exilado para o Monte Citeron, a pátria triste que meus pais me destinaram para imutável túmulo quando nasci. Jamais permitas, quanto a mim, que eu ainda habite a terra de meus ancestrais. Deixa-me antes viver lá nas montanhas, lá no Citeron, a pátria triste que meus pais me destinaram para imutável túmulo quando nasci. Assim eu morrerei onde eles desejaram. Há uma coisa, aliás, que tenho como certa. Não chegarei ao fim da vida por doença nem males semelhantes, pois se me salvei da morte foi para desgraças horrorosas. Mas siga então seu curso meu destino trágico, qualquer que seja ele. Quanto aos filhos meus varões, não deve preocupar-te, pois são homens. Onde estiverem, não carecerão jamais de nada para subsistir. Mas as filhas tão infelizes, dignas de tanta piedade, que partilharam de minha abundante mesa, e cujas mãos eu dirigi os pratos próprios, zela por elas, peço-te por tudo, e deixa-me tocá-las uma vez ainda com estas mãos, e deplorar a sua desventura enorme. Atende-me, Creonte, rei de raça nobre. Sentindo-as pelo toque dessas minhas mãos, creria que ainda as tenho como quando as via. Entram Antígona e Ismene, ainda crianças, trazidas por uma criada. Édipo entrega as filhas aos cuidados de Creonte, agora pai delas, e recomenda às filhas que vivam uma existência mais feliz que a dele. Quando Creonte faz menção de levar as meninas embora, Édipo suplica: não as tires de mim, por favor. Não pretendas mandar. Teu poder de outros tempos agora deixou de existir. Vede bem, habitantes de Tebas, meus concidadãos. Este é Édipo, decifrador dos enigmas famosos. Ele foi um senhor poderoso e por certo invejaste em seus dias passados de prosperidade vulgar. Em que abismos de imensa Egito ele agora caiu. Se assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade, antes dele cruzar as fronteiras da vida inconstante, sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento. E acaba a tragédia de Édipo. Gostaram dessa história? Embora isso não seja normal, né? Mas como trata-se de uma trilogia em que as três peças estão interligadas, eu preciso contar a vocês um pouquinho sobre a segunda peça, Édipo em Colono, antes que a gente possa discutir a história. Não é possível discutir sem isso. Filha, você leu maravilhosamente bem, filha, tá? Não é por você ser minha filha, mas você leu mesmo maravilhosamente bem, tá? A Antígona, vocês conhecem a história, porque talvez teria sido melhor fazer o contrário, mas como as peças foram executadas em épocas muito diferentes, elas têm uma certa autonomia. Mas a segunda peça de todas é a menos importante, porque a Édipo em Colono não é exatamente uma tragédia. Ela conta o que acontece desse ponto até o momento em que Édipo morre. Essa é o tema do Édipo em Colono. Então, de modo geral, quando você compra o livro, vem as três juntas. Eu queria insistir muito nessa tradução que vocês acabaram de ler. É uma tradução magnífica, maravilhosa, culta, erudita. E as três peças estão juntas, né? Vem na trilogia tebana, que o Mário da Gama Curi é o tradutor nesse caso. Mas o Édipo acaba sendo exilado. Os filhos... Aí há uma porção de inconsistências dessas fabulatórias aí que nós falamos, né? Mas os filhos são mais velhos e
os filhos são herdeiros naturais de Édipo, o Polinices e o Etéocles. O Polinices e o Etéocles começam a disputar o poder. A primeira coisa que acontece aí no Édipo Colono é que há uma certa insensibilidade ao destino do pai, porque os dois filhos homens estão mais preocupados em saber quem é que vai mandar, e as meninas ficam, por haver, sobretudo a Antígona, muito mais próximas do pai. Eles são todos órfãos agora, porque a Jocasta morreu. E enquanto os meninos não completam 18 anos, eles devem ter assim 16, 17, por aí, quem manda em Tebas é o Creonte, o irmão cunhado de Édipo, né, irmão de Jocasta. E Édipo, então, vai embora. Ele vai guiado pela filha, cego, e vai na direção de Colono. Colono é um lugar que fica na Ática, que fica ali naquela região de Atenas, nas imediações de Atenas. Existe essa cidade concretamente, que chama-se Colono, e ele vai então guiado assim como um mendigo, usando roupas simples, guiado pela filha mais velha, Ismene. Antígona. A Ismene fica em Tebas. E o Édipo, então, vai na direção do santuário das Eumênides. E aí, esse fato é muito importante para que a gente entenda a história. Porque o santuário das Eumênides, as Eumênides são a versão positiva das Eríneas. Há 13 divindades antiguíssimas, chamadas de Eríneas, que os romanos chamam de as Fúrias, que são 3 mulheres, sendo a mais conhecida a Megera, que são 3 mulheres terríveis, que não reconhecem, como elas são deusas muito velhas, estão lá desde o início dos tempos. No próximo encontro, daqui a 15 dias, nós vamos estudar a Teogonia, que é o livro do Hesíodo, que conta como é que isso tudo começou. Essa história aqui é absolutamente imprescindível para entender todas essas peças gregas. Espero que vocês não faltem, tá? Na Teogonia, que é o nosso próximo livro aqui. Mas as Eríneas são muito antigas, e elas não reconhecem os deuses novos. Os deuses mais novos não são reconhecidos. Então, no fundo, elas não estão sob a autoridade de ninguém. E elas são tão poderosas que elas ficam no inferno perseguindo todo mundo que fez coisa errada. Então, elas nunca esquecem um desaforo. Então, é completamente natural que sejam mulheres que cumpram esse papel, né, das Eríneas, e não sejam homens. Tem aí uma sabedoria enorme nesse assunto, nesse aspecto, e elas ficam lembrando todos os condenados ao inferno de todas as desgraceiras, todos os desaforos e coisas erradas que eles fizeram, né? Sendo a pior a Megera, de todas a pior é a Megera. Mas as Eríneas, que são em princípio as Fúrias, elas têm um aspecto positivo. Quer dizer, elas às vezes são tratadas como más e outras vezes como boas. E aí, preste atenção nisso. O sentido simbólico dessa ambiguidade, dessa ambivalência, é que as Eríneas representam a culpa que transforma em remorso, enquanto que as Eumênides representam a culpa que se transforma em arrependimento. E é muito importante entender isso. Se você não entender isso, é difícil de entender a história. Porque o fato de que ele sai guiado pela filha na direção do santuário das Eumênides, que são a versão positiva das Eríneas, ou seja, a versão da culpa que se transforma numa coisa positiva, né, que não fica remoendo, é um elemento importante na compreensão da obra. Chega lá Édipo, então, no santuário das Eumênides, com a filha, e chegam lá uns populares e encontram lá os dois e ficam muito perturbados com aquilo, porque não é para ninguém ficar lá, aquilo é um santuário, afinal, tem lá uma certa sacralidade, e resolvem, então, investigar porque aquele senhor está lá. E ele diz: olha, eu vim aqui porque eu queria morar aqui. Vocês não podiam chamar, por favor, o rei daqui? O rei de Atenas naquela época é Teseu. Teseu era o rei de Atenas, e o Teseu, então, uma hora lá aparece para saber o que está acontecendo, e Édipo explica para ele: eu sou Édipo. Na verdade, Teseu já sabia, que já conhecia a história, e Édipo, então, propõe um negócio a Teseu. Falou assim: olha, eu vou ficar morando aqui, em algum lugar que você permita, e eu prometo que toda vez que vier um ataque de Tebas, eu defenderei Atenas contra o ataque. Teseu concorda, né? Concorda com aquela... Eu estou fazendo muito resumo do Édipo em Colono. Concorda com aquele negócio, e o Teseu
E fica lá Édipo morando ali. Mas acontece que o Creonte, que havia ficado em Tebas, vai ao oráculo, e o oráculo diz o seguinte, que os deuses protegerão a terra em que o cadáver de Édipo estiver enterrado. Então, disso há duas conclusões importantíssimas. A primeira é que de alguma maneira, Édipo está valorizado na Bolsa de Valores do Olimpo. Né? Na Bolsa de Valores do Olimpo ele não parece estar mal, né? Porque se os deuses decretaram que o cadáver de Édipo protegerá o lugar onde estiver enterrado, então, com base nisso, o Creonte, que é cunhado dele, que teve o maior prazer em expulsá-lo de Tebas, né, resolve manda uma expedição militar, uma patrulha, para levá-la à força de volta para Tebas. Aí hora que o Édipo percebe que vai ser sequestrado pelo cunhado, ele pede ajuda ao Teseu, fala, estão me roubando aqui. Aí o Teseu vai lá, e nessa altura já tinha aparecido também a Ismene, que veio também dizer que os irmãos estavam se matando, quer dizer, que havia uma guerra fratricida entre o Polinices e o Etelpis. E aí então a Ismene também associou-se ao grupo, e aí então, não podendo sequestrar o Édipo, porque o Teseu não deixa, o Creonte sequestra as sobrinhas, a Antígona e a Ismene. Em seguida, o Teseu vai lá e também impede que eles saiam do país, também, né? Pega de volta as duas meninas, e aparece o Polinices. E o Polinices diz assim para o pai, né? Pai, olha, eu queria dizer o seguinte, olha, o que aconteceu em Tebas foi o seguinte, eu combinei com o meu irmão, eu sou o mais velho, tenho direito a governar. Combinei com ele que ele governaria um tempo e eu um outro tempo, e acontece que ele, enquanto eu saí e fui para Argos, onde eu casei com a filha do rei de Argos, ele tomou o poder, não quer me devolver, não quer me deixar governar a minha parte. Então estamos brigando, e eu queria muito que você tomasse partido. Se você tomar partido por mim, seguramente eu vencerei. Mas se você não tomar partido, eu tenho certeza que tudo irá mal e eu morrerei. Édipo está furioso com os filhos, que ele reputa ingratos e insensíveis à situação dele, e amaldiçoa os dois filhos. Vocês dois vão se matar um ao outro, e a cidade irá pagar por isso. E aí então o Polinices diz assim na saída, que ele está então conformado com isso, e que ele só pede às suas irmãs que o enterrem. Que nada, ele iria atacar Tebas, porque casado com a filha do rei de Argos, ele iria montar uma expedição militar para atacar Tebas para recuperar o próprio trono. E ele então pede às irmãs que o enterrem com todos os ritos funerários, que é o único pedido que ele fazia. E Polinices vai embora e, de fato, vai brigar com o outro e vai tentar atacar Tebas. E é isso que está no Sete contra Tebas, naquela obra do Ésquilo, e isso é contado depois na Antígona, em flashback, embora o próprio Sófocles não tenha contado diretamente. Édipo, então, não tendo mais nenhuma expectativa de voltar para Tebas, ele está lá com as duas filhas, e em um dado momento aparece como ele tem como agora ele está favorecido pelos deuses, e o seu local de sepultamento será sagrado, então, em um dado momento, há um trovão, e Édipo interpreta aquele trovão como sendo um chamado de Deus de Zeus, né, para a sua morte. E aí, então, Édipo, junto com essa pequena comitiva, basicamente o Teseu, alguns cidadãos de Atenas e mais as duas filhas, dirige-se para o local onde ele morrerá. E eu queria, então, ler para vocês a cena final, que é notável e extraordinária. Então, o que acontece é que Édipo está, assim, prestes a morrer, e ele, então, para não ter o local da morte revelado, ele pede para ir sozinho com o Teseu, os dois vão sozinhos, e aí e mais um mensageiro, e quando morre, e quando ele volta, o mensageiro comunica a seguinte história aos que estavam lá, as filhas, incluindo as filhas. Então, o mensageiro faz o seguinte relato da morte de Édipo. Isso está no final do Édipo em Colono, que é a segunda peça, né? Tá?
Diz assim: há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. Então, o Corifeu perguntou assim, né? O mensageiro fala assim: fica sabendo, ele acaba de conquistar a vida eterna. Veja, Édipo é um mortal. Édipo não é filho de Deus nenhum, mas o mensageiro disse que ele acaba de conquistar a vida eterna. Aí o Corifeu diz assim: de que maneira a interferência de algum Deus livrou o desditoso de todos os males? Mensageiro: há justamente nesse ponto uma razão para nos admirarmos. No momento exato em que ele se afastou daqui, estava perto, e sabes como eu sei, não ia à sua frente nenhum dos seus amigos. Nosso guia, então, foi Édipo, quando seus passos o levaram à frente do escarpado umbral, onde se vêem os primeiros degraus de bronze de uma escada que leva às raízes recônditas da terra, que é a abertura do Hades, né? Ele parou diante de uma das estradas que partem do local, perto de uma cratera onde se guardam para sempre os juramentos de lealdade outrora feitos por Teseu e por Peirito. Ali, a igual distância da cratera profunda, da rocha torícia, de uma pereira oca e da tumba de pedra, afinal Édipo sentou-se. Lá tirou seus míseros andrajos e, elevando a voz, pediu às suas filhas que fossem buscar água corrente onde a encontrassem, pois queria lavar-se e fazer libações. As duas foram à colina visível à sua frente, dedicada a Deméter, deusa protetora das plantas ainda tenras, e logo atenderam à vontade do pai. Em seguida, o lavaram e o vestiram com roupas cerimoniais. Logo depois de ele ter a satisfação de sentir-se como queria, e no momento em que nada mais desejava, reboaram os trovões de Zeus infernal. Ouvindo o estrondo, as meninas tremeram e se prosternaram aos pés do pai, batendo sem cessar no peito enquanto soluçavam consternadamente. E ele, entretanto, ouvindo o pranto amargurado, abraçou-as e disse-lhes: ah, minhas filhas, de hoje em diante vosso pai já não existe. De fato, agora acaba-se tudo o que fui, e cessa o vosso encargo de cuidar de mim. Muito penoso eu sei, minhas pobres crianças. Uma palavra só, porém, vos recompensa por tantos sofrimentos. Que ninguém tivesse amor maior que o deste homem sem o qual ireis viver pelo resto de vossas vidas. Os três se estreitavam nos braços uns dos outros, mas, quando seus gemidos chegaram ao fim e já não se podia ouvir-lhe os soluços, todos ficaram em silêncio absoluto. Subitamente uma voz se elevou, chamando-o. Num instante, os cabelos dos três se arrepiaram quando se ouviu a voz insistente do Deus. Todos ouviram Zeus falar com Édipo. Por que tardamos tantos a pôr-nos a caminho, Édipo? Fazes-te esperar há muito tempo. Quando ele percebeu que um Deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si e, pressentindo-o nas proximidades, disse-lhe: querido amigo, dá agora às minhas filhas a garantia jurada de tua mão, e vós, meninas, dai-lhe reciprocidade. E tu, Teseu, promete agora que jamais as abandonarás se depender de ti, e tanto quanto permitir tua bondade, faz o possível para protegê-las sempre. Provando que era realmente um homem nobre, Teseu, sem vacilar, jurou ao estrangeiro que atenderia o seu pedido. Isto feito, Édipo se apressou em pôr sobre as meninas suas mãos cegas e lhes disse: agora, filhas, deveis reanimar em vossos corações toda a nobreza, abandonando este lugar sem ter a pretensão de ver ou de escutar o que não vos é permitido. Ide embora nesse momento, mas Teseu, o soberano, deve ficar para presenciar os fatos. Assim ele falou, e todos nós ouvimos, e soluçando retiramo-nos com elas. Quando nos afastávamos, logo depois, olhamos para trás e notamos que Édipo já não estava lá. Vimos somente o rei com as mãos no rosto para proteger os olhos diante de alguma visão insuportável. Pouco depois, quase no mesmo instante, vimos-lo fazendo preces e adorando juntamente a terra e o divino Olimpo com seus gestos. Mas nenhum dos mortais, salvo o próprio Teseu, pôde dizer como Édipo chegou ao fim. Não o atingiu qualquer relâmpago de Zeus,
nem um tufão vindo do mar naquela hora. Deve ter sido mensageiro de algum deus, ou então os abismos sempre tenebrosos do mundo subterrâneo podem ter se aberto para levá-lo sem lhe causar sofrimentos. O homem desapareceu sem lamentar-se e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. E se pareço estar falando loucamente, não posso reprovar quem me chame de louco. Édipo é arrebatado por Zeus em pessoa na hora da sua morte, o que é quase uma parte necessária da primeira parte. O Édipo em Colono é uma peça que nunca é encenada, porque ela sozinha não faz muito sentido. Ela é tipicamente uma peça de ligação, né, entre as duas peças. Portanto, é como se o Sófocles devia ter aumentado um pouquinho o Édipo em Rei, para incluir até esse pedaço aí, porque a gente não entende de fato o que aconteceu, a não ser quando considera esse episódio que eu acabei de ler. Enfim, e aí, o que entender de uma coisa dessa? Quem de vocês tem coragem de tentar interpretar? Vamos lá, sejam homens. Quem é que tem coragem de interpretar uma coisa dessa? Porque, veja, há muita possibilidade interpretativa aqui, sabe? Não é à toa que você consegue até mesmo sustentar a hipótese freudiana, porque você pode sempre imaginar que havia um desejo inconsciente, no fundo, o tempo todo, de casar com a mãe e matar o pai, que não está, obviamente, nos fatos, mas está na imaginação. Na imaginação, a imaginação pode atribuir qualquer coisa. Eu estudei inúmeras interpretações. Olha, para falar algumas para vocês, por exemplo, tem a interpretação que Nietzsche faz. Nietzsche, no livro Nascimento da Tragédia, diz o seguinte, que o significado disso é que é aquele fulano na vida que se salienta, que tem alguma atividade assim maior que os outros, leva a porrada um monte, quer dizer, acaba sempre apanhando e tem um final trágico. É uma interpretação tipicamente nietzscheana, né, do super-homem, igualmente. É um pouquinho de bobagem, né? O Nietzsche, afinal, era um bom escritor, um bom literato, mas a gente não deve esperar do Nietzsche nada além de uma boa literatura. Em última análise, essa que é a acepção que se há sobre Nietzsche. Há uma outra teoria, que é a teoria do destino, quer dizer, que essa é uma tragédia do destino, que é o sujeito que tenta escapar do destino por tudo quanto é jeito e acaba dando errado igual, entendeu? Que ele não consegue escapar. Quanto mais tenta escapar, mais cai no destino. Essa é uma boa teoria, né? Parece boa essa ideia, né? Pois é, mas essa teoria tem um problema. Ela é uma boa teoria. Hoje em dia tem um certo prestígio até. Qual é o problema de uma teoria como essa, né? Qual é o problema disso? É que, se você leva muito a sério a teoria da tirania do destino, você precisa supor que Édipo é uma espécie de autômato vivo, que ele é alguém que terá toda a sua vida pré-programada e que não há modo de escapar da pré-programação que os deuses fizeram para ele. A teoria do destino só se sustenta se você pressupuser que exista uma coisa chamada, que exista uma predestinação, com toda clareza, né? Nesse caso, portanto, o Édipo é alguém que tenta escapar do destino e não consegue. Não é isso que ele não consegue escapar do destino, do jeito que, por mais que ele faça, não consegue. Não é isso? No entanto, essa é uma teoria de muito prestígio. Tem muitos e muitos adeptos, né? A ideia de que o Édipo é um sujeito que está tentando escapar do destino. E não consegue, porque o destino é maior do que ele. No fundo, há uma certa sustentação nessa ideia. Quando você interpreta um pouquinho a tragédia grega, ela é um pouquinho assim, quer dizer, não é que você não possa escapar. O destino, de fato, não te deixa escapar. Mas, para um grego que escrevia tragédias, ele não escrevia tragédias para contar isso para você. Ele escrevia tragédias para dizer o que é que você deve fazer nas circunstâncias que você vive de destino. Mesmo que você supusesse que é o destino implacável que está agindo, mesmo que isso fosse verdade,
O que interessa, no fundo, é o que você faz frente a isso. Que é a ideia da Ilíada, né? Na Ilíada você tem metade dos deuses brigando associados com Troia, a outra metade com os helenos. E eles brigam lá no céu e se divertem às custas de quem está lá embaixo morrendo de verdade. E tudo que você faz está programado por cima pelos deuses, sem que você possa de verdade saber o que quer. No entanto, os gregos não escreveram a Ilíada para contar isso. Escreveram a Ilíada para dizer assim: apesar disso, nós temos obrigação de sermos heróicos. Quer dizer, apesar de o destino ser cruel, nós continuamos com a obrigação do heroísmo pessoal. Porque é isso que interessa em última análise. Aí vem o Werner Jäger e conta, o Werner Jäger faz a teoria mostrando que o que se chama de paideia, que é a educação grega, é você ensinar para as crianças como é que Aquiles e Heitor, né? Heitor é o maior guerreiro troiano, Aquiles o maior guerreiro grego, né? O helênico. Como é que esses dois se comportam, apesar de estarem ambos condenados pelo destino. Aquiles está tão condenado pelo destino que Aquiles, até o próprio cavalo dele o lembra de que ele vai morrer dali a pouco. Né? Um cavalo, olha, você não esqueça, tal, né, que você está morto, não tem saída. No entanto, a condenação do destino não nos desobriga do heroísmo. E é por isso que um grego não tem tanto interesse na tirania do destino, e tem muito mais interesse, na verdade, no comportamento humano frente a isso. Então, toda a ideia de automatização, quer dizer, toda a interpretação que pressupõe o automatismo de alguma coisa aqui, não é uma interpretação grega verdadeira, é uma interpretação fora do espírito do que o autor quis provavelmente dizer, porque, no fundo, sendo um teatro político, espera-se que alguém faça alguma coisa melhor depois de assistir a peça do que fazia antes. Compreenderam isso? Que essa peça não foi apenas para fazer um comentário de natureza metafísico? Então, a ideia de que a tirania do destino é o assunto da peça é uma ideia profundamente antigrega, em última análise, porque os gregos não perderiam seu tempo de dizer isso, que é mais ou menos óbvio. Então, os gregos ficariam muito mais interessados em saber o que é que Édipo deve fazer, uma vez que é perseguido pelo destino. Pressupondo a perseguição do destino, não é? O que é que Édipo devia fazer, apesar disso. E assim por diante, há muitas e muitas teorias. Essa é a segunda peça mais, segundo a obra que eu conheço, que tem mais interpretações depois da Metamorfose do Franz Kafka. Essa é a segunda mais interpretada. Assim. Há inúmeras interpretações e há um certo predomínio da interpretação psicanalítica. Que é de onde Freud tira a ideia da comparação do complexo de Édipo, que é a suposição de que a repressão o desejo de morte de um dos genitores é motivado por ciúme sexual do genitor alvo de desejo. E que a inconsciência, né, ou a percepção desse desejo de morte gera uma culpa que se manifesta desse ou daquele jeito, etc. Bom, é possível que tenha algum aspecto disso que seja verdadeiro? É sim, com certeza é. Não há dúvida que tem algum aspecto verdadeiro. No entanto, na peça em si, não há muito respaldo direto para essa tese. O Édipo não tem desejo sexual frustrado pela mãe dele, pelo menos não pela Jocasta. Porque a Jocasta ele não sabe que é mãe dele. Tanto, e não é nem um pouco frustrado, ao contrário, é um desejo sexual plenamente exercido. Ele não mata Laio por ciúme sexual, porque ele não sabia que Laio era pai dele. Como ele está, de certo modo, inocente, né, desse ponto de vista, então, como é que se pode sustentar a tese freudiana a partir dessa interpretação? É uma interpretação metafórica, tem uma graça. Freud era um sujeito muito inteligente. No entanto, deve haver alguma outra interpretação melhor que essa, que eu acho que é essa que nós temos que perseguir aqui. Né? E é isso que eu queria propor para vocês, que nós começássemos a fazer agora. Se é que vocês não têm dúvidas, considerações, perguntas, comentários.
ideias? Alguém quer tentar? Uri, diga você não está querendo interpretar? Não. O que parece que essa história fala do que, afinal de contas? Ela suporta inúmeras alegorias, né? Porque eu já falei para vocês muitas vezes que o mundo moderno perdeu o sentido simbólico e só sabe fazer alegoria. Quer dizer, a alegoria é uma interpretação arbitrária de alguma coisa. É quando eu comparo alguma coisa com a outra e arbitrariamente decido que determinada coisa parece uma com a outra. Mas eu vou assistir o Shrek e saio de lá absolutamente convencido que aquilo lá é o meu chefe. Entendeu? Que o Shrek foi baseado na personalidade do meu chefe. Então, quando você faz uma interpretação dessa, como o seu chefe não é verde, como o seu chefe não tem aqueles comportamentos e tal, você não tem, na verdade, uma simbologia possível. Tem apenas uma alegoria possível. Uma alegoria é uma comparação, de certo modo, arbitrária, que alguém faz com outra coisa. É como você julgar, como nós vimos aqui no primeiro encontro do ano, que no Senhor dos Anéis, os hobbits são os ingleses, que o Sauron é o Hitler, né? Eles são alegorias. O J.R.R. Tolkien, quando comentou o livro, ele disse, e aí o Tomás está ali, foi quem fez até, aliás, o resumo do livro, né? O J.R.R. Tolkien proibiu de interpretar o livro alegoricamente. Eu não fiz alegoria nenhuma. Nesse caso aqui, é muito provável também que existam poucas alegorias possíveis e haja muito mais chance para interpretação simbólica. Então nós temos que ter a coragem de partir para a simbologia da coisa diretamente, senão a gente não vai conseguir interpretar isso. Alguém quer começar? Vamos começar bem do início? Rubens, por favor. Por Deus. Pode ser que a cegueira tenha, portanto, uma ligação, né? Que foi um outro caso que a gente conhece aqui, de alguém que só conseguiu enxergar alguma coisa depois de cego. O Gloucester, né? O Gloucester do Rei Lear, que é aquele conde, né? Que tem dois filhos, o Edgar e o Eduardo, né? E um deles é um monstro de dissimulação e ele é enganado por esse. E depois, então, ele, quando fica cego, finalmente é cegado, né? Cegado é que ele consegue entender que o filho que ele era fiel era o outro, e não aquele que achava que ele era. Não só no caso do Gloucester também aplica-se o mesmo critério, mas, às vezes, na vida é preciso que haja um rebaixamento existencial para que a pessoa entenda alguma coisa. Então, o Shakespeare é especialista nisso. Então, aquela tempestade do Shakespeare é o caso. Né? O Rei Lear só consegue entender alguma coisa da vida depois que ele fica louco. Quando ele enlouquece naquela tempestade, é que ele consegue entender o que está acontecendo. O outro caso em que acontece em Shakespeare, que vocês conhecem aqui, é o caso da tempestade, em que é preciso produzir aquele caos todo da tempestade para que aquelas personagens envolvidas na trama possam compreender o que fizeram de fato. Então, não só a cegueira, nesse caso, tem um aspecto positivo aí, que explica isso, como há várias outras situações literárias em que só se compreende alguma coisa a partir do rebaixamento da situação social, econômica, ontológica que havia até então. Não é? Então, acho que isso é um comentário absolutamente legítimo e preciso. De fato, a cegueira do Édipo tem um significado extraordinário. Não é apenas um meio pelo qual ele se pune, embora seja também um meio, mas tem aí um significado simbólico. Nós vamos chegar dela daqui a pouquinho. Vamos começar bem do começo? Como é que toda a história começa? Como é que todo esse negócio começa? Começa com um ato criminoso. Que é o quê? Não, começa antes. Começa com o ato criminoso de Laio
ter, né, estuprado o tal do Crísipo, que é filho do Pélops. Então, esse ato é o ato iniciador de todas as coisas. Antes desse ato, não haveria nenhum sentido, porque todos os acontecimentos decorrentes são decorrentes desse ato. Parece claro isso para vocês? Então, tudo começa com esse ato, não é? Não começa com esse ato? Muito bem. Então, esse ato começa tudo. Olha, o que é que esse ato ele simboliza? No fundo, o que é que aconteceu ali? Não é? O que acontece ali? Há um ato de, se você for pensar bem, de bestialidade, né? Quer dizer, a natureza do ato que gera tudo, que é o estupro do menino, é um ato de bestialidade. Olha, o que é bestialidade? Bestialidade, como o próprio nome diz, e essa é uma expressão aristotélica, quem estudou comigo ética nicômaco sabe, né? Quer dizer, uma das três faltas de virtude humana é a bestialidade. O que a bestialidade é? É quando o ser humano rebaixa-se a uma condição inferior à humana. Então, isso vai desde um ato como esse até você imaginar almoçar todo dia bonzo no prato do cachorro. Tá? É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Tá? Quer dizer, essa ideia de ter um regime alimentar igual ao do seu cachorro é, no fundo, a mesma coisa. Quer dizer, todo ato que é digamos, contraditório e conflituoso com a natureza humana é um ato de rebaixamento ontológico do ser humano. O ser humano sai do status humano para um status animalesco. Não é isso? É isso que Aristóteles julga seja bestialidade. Ele acha que há um certo defeito e ele nem acha que seja criminoso, porque é um negócio tão fora de propósito que, diz Aristóteles, né, que tem três maneiras de você tipificar, digamos, a conduta errada. Um é o vício, né, o segundo é a incontinência e a terceira é a bestialidade. O vicioso é o sujeito que, quando faz a coisa errada, não se arrepende depois, porque ele criou uma lógica criminosa na mente dele e, para ele, fazer coisas erradas é o natural. Então, esse é o criminoso irrecuperável, esse é o vicioso. É o sujeito que não tem arrependimento porque acha que aquilo está certo, conscientemente. Existe o incontinente, que é o fulano que de vez em quando perde o controle sobre os seus atos. Então, alguém que matou o outro por causa de ciúmes da mulher, por exemplo. Esse é um ato errado, mas o que acontece necessariamente depois é o arrependimento. O sujeito fica terrivelmente arrependido de ter feito aquilo. E esse aí tem salvação, porque no fundo o que ele tem é um descontrole existencial. E esse é o segundo tipo de criminoso. E o terceiro tipo de criminoso, segundo Aristóteles, é o sujeito que está se bestificado, quer dizer, ele saiu da esfera humana e está numa esfera infra-humana. Pois isso que acontece aí com o Laio no início da história é uma espécie de bestificação, porque ele saiu da esfera humana, caiu fora. E se vocês forem pensar bem, fazendo um paralelo sem forçar muito, equivale àquilo que nós chamamos no cristianismo do quê? Bom, equivale ao que nós chamamos de pecado original. Pois há um pecado original no início de todo o processo, que é o pecado de Laio. Esse é uma espécie de pecado original. Compreenderam que é um pecado original? Que é alguma coisa errada que aconteceu lá atrás que faz com que os da frente paguem por aquilo. Então, é um rebaixamento ontológico do Laio naquele momento em que ele produz aquele crime, dá origem à sequência de fatos. Os gregos não falavam em pecado original porque os gregos não têm essa referência. Mas eles falarão em outras coisas que são equivalentes a isso. Não é? Parece claro até agora? Muito bem. O que acontece com o pai do menino em seguida? Quando ele descobre o crime? Ele roga uma praga, uma espécie de maldição que ele atira sobre até a terceira geração, que, se for pensar bem, nada mais é do que o próprio conceito de karma. O que é o conceito de karma? O conceito de karma, no modo como os hindus o veem, é alguma coisa que os seus antepassados fizeram e que passou para você. Não só o que os seus antepassados fizeram, mas também aquilo que você mesmo fez.
Porque mesmo que se você puder, mesmo que houvesse alguma coisa chamada regressão a vidas passadas, mesmo que isso exista, eu não estou aqui entrando nem no mérito disso, mesmo assim, quem pode afirmar, que pode garantir que isso que você pensa que foi sua vida passada, não foi vida dos seus antepassados que você herdou? Ora, você herda o jeito físico dos seus antepassados, a cor do cabelo, a cor dos olhos, por que você não herdaria determinadas pulsões, determinadas atitudes, determinados conteúdos psíquicos? É isso que significa a maldição que Pelops joga contra a família, os descendentes de Laio. Aquilo virou uma espécie de karma, alguma coisa com a qual os descendentes de Laio terão de conviver. É o quê? Não só traços físicos, mas como traços psíquicos também? Por quê? Pois é, a mesma coisa. É isso, você compreende o sentido de karma como é no Oriente? Porque esse assunto é uma mistificação total e completa, né? Karma o que é karma? A karma é aquilo que o Rupert Sheldrake chama de campo mórfico. Então, um cientista moderno chamado Rupert Sheldrake chama karma de campo mórfico. Quer dizer, o que é campo mórfico? É quando todas as nossas ações familiares, por exemplo, elas se reúnem em algum lugar, se você acredita em campo quântico, campo elétrico, magnético, qual é o problema de acreditar em campo mórfico? Quer dizer, por que haveria alguma dificuldade maior de acreditar em campo mórfico para quem já acredita em campo quântico? Então, eu acho tão engraçado isso, porque o pessoal metido a cientista fica, não, mas isso é apenas uma suposição. Sim, mas você quer suposição maior do que campo quântico? Campo elétrico, você não, né? Tudo isso é meio abstrato mesmo, é meio invisível. O Rupert Sheldrake, que é um biólogo, um cientista moderno, está chamando isso. Aliás, eu sempre recomendo de ler o Rupert Sheldrake, que me parece ser um sujeito que está num caminho extraordinário de descobertas. E aquilo que os hindus chamam de campo kármico, o que é karma? Karma é alguma coisa que você herdou quando você nasceu numa certa família. Você herdou as habilidades físicas daquela família, as habilidades intelectuais daquela família. Se é uma família de esportistas, você também de alguma maneira tem chance de ser, e também herdou um tipo de psicologia, um conteúdo psíquico, que todo mundo acredita em inconsciente pessoal freudiano e inconsciente coletivo junguiano. Por que não acreditar em inconsciente familiar? Bom, deve existir também. Não há nenhuma restrição científica a você partir dessa hipótese. Pois a maldição que Pelops faz à família de Laio é uma maldição desse tipo. Olha, de agora em diante, quer dizer, simbolicamente, né, não que tenha pegado aquela maldição, mas simbolicamente significa que aquela atitude do Laio tornou-se uma atitude da família que ele geraria a partir daí. E que o seu filho certamente também herdaria de alguma maneira. Parece que está claro até aqui? Estamos conseguindo interpretar isso de alguma maneira? Está claro isso? Muito bem. Chega um dado momento, o Laio, que deve ter aí uns 18 anos, casa com a Jocasta e tem um filho. Ele deve ter feito aquele crime muito mais jovem, né? Muito mais jovem do que quando casou. E ele tem esse filho. E como ele ouviu a maldição do Pelops, ele vai consultar o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos diz assim, olha, esse menino vai matar você e vai casar com a mãe dele, sua mulher. Ele se preocupa com isso. E agora, nesse ponto, aí é que a porca torce o rabo. Porque se a gente não criar agora, nesse momento, um critério para definir o que seja matar o pai e casar com a mãe, nós não vamos entender mais nada. Né? E é preciso agora ter a coragem de olhar não para a mãe e o pai concreto, ou no sentido material da palavra, no sentido biológico da palavra, mas olhar para a mãe e o pai simbólicos. Porque todos nós existimos porque nós temos uma espécie de pai espírito e uma mãe terra. Quer dizer, nós temos simultaneamente uma existência material, concreta, cósmica, aí cromossômica, sei lá o que, ácido ribonucleica,
entendeu? Não temos uma existência assim. Então nós todos somos feitos de alguma maneira de matéria, e ao mesmo tempo que nós temos, ao mesmo tempo, uma existência espiritual. Portanto, há uma ambivalência, uma ambiguidade na existência humana, quer dizer que nós somos casados, nós somos fruto de dois pais, de dois genitores, que é o pai espírito, né? Vamos dizer assim, o pai espírito e a mãe terra. Mas cuidado com a mãe terra para não achar que é essa besteira de ecologista, entendeu? Mãe terra, então vamos aqui de madrugada, não é, mãe terra é no sentido cósmico, material, concreto, tá? Cuidado, tá? Que não é ficar adorando Ra, tá? Entendeu? Não é a mãe terra do Toynbee, não tem nenhum ecologismo nisso aí, tá? É apenas a ideia de que nós temos uma dimensão material, concreta, que vive sensível, que é a mãe terra, e temos uma dimensão espiritual que é, de alguma maneira, superior a essa. E essa é a razão pela qual nós temos essa dimensão dupla que organiza a nossa vida, mais ou menos. Se a profecia é de que Édipo vai matar o pai e casar com a mãe, se analisada literalmente, significa que ele matará o seu pai biológico e casará com a mãe biológica. Mas se você analisa simbolicamente, o que ele fará é matar o espírito e casar com o mundo terrestre, com o mundo da Terra. E é preciso fazer agora, nesse momento da nossa interpretação, esse movimento estratégico para poder compreender o resto, senão a gente não entenderá mais nada. Então, julguem, por favor, bem um voto de confiança a esse caminho, apenas como hipótese de trabalho, né, como se diz em francês, né, como hipótese de trabalho, e vamos tentar entrar por esse caminho para compreender que a mãe com quem Édipo vai casar não é a mãe literal, e o pai com que ele matará não é o pai literal, mas são ambos pai e mãe simbólicos que existem numa esfera meramente de simbologia. E é essa a profecia que é feita, afinal de contas, pelo oráculo, que oráculo, o Loxias, né, é obviamente um sujeito oblíquo. Ele não dá um relatório para você com com abstract na frente, depois com toda a descrição. O oráculo é um sujeito que fala assim, os profetas sempre falam assim, quer dizer, nunca se fala com objetividade, você tem que interpretar o que eles dizem. Então vamos supor aqui que o que o oráculo tenha previsto tenha sido o casamento de Édipo com a terra, com a mãe terra, e a morte do pai espírito. Dando então a expressão pai e mãe um aspecto simbólico que até agora nós não tínhamos considerado. Ora, quando Laio decide não arriscar e decide matar o filho, antes de qualquer coisa, o que ele faz, como ele não vai ter certeza que o filho iria ser de fato morto, porque ele não o matou pessoalmente, ele não o estrangulou, ele supõe que a morte tenha acontecido. Mas para garantir que a morte acontecesse, e para garantir que ele não seria vítima daquela maldição, o que é que ele faz? Ele tenta aleijar o filho. Mas como é que ele tenta aleijar o filho? Ele amarra os pés como se quisesse cordar os tendões das pernas do menino. E, portanto, para poder entender esse episódio aqui, esse pedacinho, nós só vamos entender de fato o que significa isso se a gente perguntar qual é o sentido simbólico dos pés. Se eu não descobrir o que é que o pé significa, eu não consigo entender a simbologia de por que é que ele faz isso e por que ele não fez outra coisa qualquer, como, cortar a orelha, quebrar os braços, eu não sei. Por que ele fez logo isso e não outra coisa? Eu queria retomar com vocês aqueles comentários que eu fiz. Há vários casos em que isso acontece. Zeus, por exemplo, o Tífon, para tentar anular Zeus, corta os tendões de Zeus. E Aquiles tem como único ponto vulnerável o tendão do pé. E depois do carnaval, há a cerimônia de lava-pés na Igreja Católica. E onde é que tudo isso se unifica? Quer dizer, o que é que isso tudo significa de alguma maneira? O que é que representa?
É o quê? O contato com a Terra, mas mais o que mais? Representa o modo como você se desloca. O pé é o meio pelo qual você se desloca, não é isso? Ora, se o pé representa o meio pelo qual você desloca, de alguma maneira o pé representa simbolicamente o caminho que você escolhe na vida. Quer dizer, aquilo que você escolhe na vida como opção. É como se fosse um sentido. Quando você. É como se o pé. Por que você lava os pés das pessoas na quarta-feira de cinzas? Porque você tem de purificar o caminho daí para frente. Lavar o pé é purificar o caminho que a pessoa tomará aí para frente. Não é sentido de humildade. O pé é que representa o caminho. Pois quebrar os tendões de Zeus é torná-lo incapaz de se mexer e, portanto, de agir. E Aquiles só seria derrotado se ele se deixasse derrotar pela destruição dos seus pés, portanto, dos seus tendões. Ora, o que acontece simbolicamente na prática? Na prática, acontece o seguinte, que o que Laio faz é reduzir as possibilidades de ação do seu filho, né? Ação sobre o mundo. Lá, Édipo não poderá. É como se ele entrasse na vida já manco, quer dizer, já com um defeito de possibilidade existencial de locomoção, que é simbolicamente uma espécie de redução do tamanho da alma. Mais ou menos isso é que simbolicamente representa o que é feito ali, simbolicamente. Quer dizer, é de se imaginar que Édipo, por causa daquilo, tenha tido dificuldades muito grandes de aprender a andar, tivesse tido dificuldades existenciais muito maiores que os outros. É claro que não estou falando aqui em termos físicos, porque em termos físicos, afinal, adapta-se, né? Simbolicamente, cortar os tendões, ou seja, cortar os pés, é a mesma coisa que reduzir a potencialidade da alma. Isso é o sentido simbólico desta mutilação que o menino recebe do próprio pai quando é colocado no mundo. E esse é o sentido que faz com que com que Édipo, a partir daí, tenha que conviver fundamentalmente e com muita dificuldade com essa dúvida. Ou seja, a vida que ele terá aí para frente, né, a partir desse momento, é uma vida em que ele estará o tempo submetido a uma escolha tensional. Ou ele sublima a vida terrestre, ou ele sublima a terra e fica com o espírito, ou ele faz o contrário, ou ele fica com o espírito e sublima de alguma maneira as paixões terrestres, a vida terrestre e terrena. É esse o problema que Édipo tem que resolver agora como questão central da sua vida, porque, afinal de contas, ele está submetido a uma maldição que o empurra sistematicamente para cumprir um determinado trajeto, que é o quê? Que é abandonar a vida espiritual e associar-se, casar-se com a vida terrestre. Diga. O espírito do pai já não é um espírito isolado, né? Pois é. Mas aí que está o problema. Mas o espírito com que ele vai casar não é o espírito do pai dele biológico. Porque o Laio não representa o pai no sentido genérico, apenas específico. Então, ele precisa não imitar. O que o Laio é? O Laio é o sujeito que recusou o espírito genérico, o espírito maior, e fez o quê? Submeteu aos seus prazeres e um desejo sexual, digamos assim, intempestivo, fora de propósito. Não foi isso que fez o Laio? O Laio já fez isso. Quer dizer, a maldição que persegue Édipo é que a família dele é chegada nesse tipo de assunto. É chegada em possibilidades de depravação pessoal. E ele precisa combater isso. E como é que ele faz isso? Só, de alguma maneira, evitando de matar o pai. E contendo-se para não casar com a mãe, ou seja, para não se submeter excessivamente aos prazeres do mundo material, do mundo concreto. O René Girard acha que ele é o bode expiatório por excelência. Eu não tenho tanta concordância com isso. No livro O Sagrado e a Religião é o Sagrado,
do René Girard, ele que é um psicólogo francês que mora nos Estados Unidos, muito maravilhoso. Metade do livro é para explicar que o Édipo é um bode expiatório. Eu acho que no caso do Édipo há um pouco de exagero. Então, quando a gente chegar no final, vocês verão por que eu acho que talvez não seja exatamente tipificado o bode expiatório do René Girard aqui. Mas a verdade é que nasceu ali um problema existencial na vida do Édipo, não é isso? Que é o problema de escolher entre essas duas coisas. Quando ele descobre que ele pode não ser filho de quem é, o que ele faz? Ele foge, né? Não é isso? Ele foge. Essa fuga representa uma atitude boa ou uma atitude ruim, na opinião de vocês? Ruim? Por que é ruim? Decide não enfrentar a realidade, né? Prefere se omitir, né? De encarar a realidade como ela é. Não, mas por outro lado é como um sujeito. Por outro lado é como um sujeito alcoólatra que passa do outro lado da rua do bar, né? Quer dizer, alguém que está querendo não cair naquele, não é? O sujeito que é alcoólatra e dá a volta para não ver o bar, para não cair na tentação. Quer dizer, de alguma maneira, a primeira fuga que ele faz não deixa de ser uma fuga em que ele está tentando estabelecer um ritual de purificação. Essa primeira fuga poderia ser vista como um ritual de purificação com toda facilidade, como alguém que irá fazer como Hércules faz nos seus 12 trabalhos, né? Sempre voltando a falar do Hércules, que é um grupo de leitura que eu faço em São Paulo com os adolescentes, que é a ideia de que há uma série de rituais possíveis para que alguém possa resolver um problema maior. Então, ela tem esse sentido de ser uma atitude prudencial. Sob esse ponto de vista, é uma coisa muito boa. Não é isso? Não é? No entanto, quer dizer, na verdade, ele tenta fugir não só do seu destino, mas ele tenta, inconscientemente ou conscientemente, produzir uma ação, ficar com a ação melhor e não com a pior. Acho que isso está muito claro aí nesse momento. Só que o destino irá agir e fará com que ele, no caminho, encontre um desconhecido, com uma comitiva de 5 pessoas, com os quais ele tem lá uma altercação, e ele sozinho, então, mata 5 pessoas, só não mata um dos servos que fogem. Olha, qual é o significado simbólico de uma coisa como essa? Né? Porque ele, em princípio, cumpriu a primeira parte da profecia. Ele, de fato, matou o pai, embora não soubesse. Tá? Não soubesse. Sempre lembrando que ele exatamente não sabe. Nesse momento, ele poderia ter uma leve desconfiança, assim, tipo, a minha intuição está me dizendo isso, mas ele, de fato, não sabe, não é isso? Ele não sabe que o pai que estava ali e o mata, no entanto. Quando ele mata aquele desconhecido numa briga, ele casou com o espírito ou casou com a terra? Ou ele, qual dos dois que vocês aparentemente parece que ele está associado? Por que ele mata o velho e os 4 funcionários lá do... Por híbris, vaidade, soberba, não querer dar o outro passar, entendeu? Quer dizer, não, senhor, não vai passar não, porque eu não vou deixar. Não é isso? Não é isso que faz quando ele mata não é essa a causa do assassino? Não é uma causa que nós chamaríamos de fútil? Não é que desconsidera, mas é uma boa razão se matar 5 pessoas porque quiseram passar de você? Não, né? Quer dizer, não é uma boa razão em nenhum momento da história. Quer dizer, aí, nesse caso, uma morte motivada por uma atitude de soberba, uma atitude de intolerância, uma atitude de vaidade extrema com relação à sua potência. O Édipo já está casando com a terra nesse momento, no sentido simbólico da palavra, já que nós estabelecemos aqui como hipótese de trabalho, que é a terra que representa o mundo com os seus valores mundanos, com as suas coisas da vida mundana, né, com aquilo que os romanos chamavam de sic transit gloria mundi, né, a glória do mundo. Então, já que isso é assim, não parece a vocês que nesse momento da morte o Édipo está aí sendo arrastado para o cumprimento da profecia, justamente porque está arrastado pelo mundo? É a vaidade, a híbris, aquilo que o coro disse que é para não ter de jeito nenhum.
A híbris é aquilo que o coro diz para o governante grego da época de Péricles, para não ser assim de jeito nenhum, que não pode ter híbris. No entanto, no primeiro teste real, ele cai. Não é? Em seguida, ele encontra a esfinge. Ora, o que a esfinge representa simbolicamente? A esfinge representa uma espécie de mal, Na verdade, a esfinge, o sentido simbólico da esfinge, é o governante mal, quer dizer, é o arbítrio, né? Porque a esfinge, ela estabelece uma proposta sádica, né? Mata alguém porque não soube resolver um enigma. Isso é uma maneira muito sádica de lidar. Quer dizer, a esfinge representa o governo mau, o governo depravado, quer dizer, um mau governante que está envenenando a sociedade. Ora, quem é a esfinge, afinal de contas? Quem é a esfinge? É o Laio, a esfinge. O Laio é o duplo. A esfinge é o duplo do Laio. O Laio, a esfinge, é uma espécie de símbolo do Laio, porque no fundo ele é o governante de Tebas, que, como nós sabemos quem é, né, deve estar fazendo das suas, não é isso? Tá? Então, matar a esfinge é apenas confirmar a morte do quê? A morte do governante, no seu aspecto maligno. Né? A morte do pai no seu aspecto maligno agora, não no aspecto benigno. Não que ele estivesse matando a espiritualidade, mas está confirmando a morte do pai. Mas o pai nada mais é do que a versão adulterada do espírito, porque o espírito pode ser bom ou o espírito pode ser mau. Do mesmo modo que a terra pode ser boa e a terra pode ser mal, porque tanto a terra quanto o espírito têm a potência das duas possibilidades, ela não é uma potência única. O que é a esfinge? É o espírito mau, o espírito depravado, o espírito decadente do governante que perdeu a capacidade de fazer o bem. É o Laio, que é o espírito. Matar a esfinge nada mais é do que matar esse componente que já existia antes. Não parece a vocês isso? Portanto, quando Édipo consegue então chegar em Tebas, ele descobre que foi premiado por isso tudo. Ele não sabe que matou, ele não sabe que matou um desconhecido, mas também é muito provável, Gabriel, que ele não tenha contado para ninguém, né? Porque se você chega e fala assim, acabei de matar um fulano com 4 ou 5 palhaços lá que estavam lá tentando defender. Se ele tivesse feito isso, tivesse contado a história, todo mundo não saberia que foi ele que matou? Ele não contou para ninguém que matou Laio. Né? Ele contou para alguém? Não, porque agora, assim, não, naquela época matava-se à toa. Aí você não mata 5 pessoas sozinho e vai deixar de contar isso? O título do quê? Né? Porque se fosse um só, você até podia achar irrelevante. Mas você matou 5 pessoas sozinho. E você não comenta com ninguém isso. O fato de que ninguém sabia que ele tinha feito isso, deve ser porque ele não contou. No fundo, ele inconscientemente pode ter imaginado de fato que aquele era o rei. Mas não que fosse o pai dele, mas que aquele fosse uma pessoa importante que ele sucedeu no governo. Pode ser que ele tenha feito isso. Quer dizer, o que parece que acontece aí em seguida é que quando ele assume o governo de Tebas, dentro de um contexto absolutamente das glórias desse mundo, quer dizer, como o herói salvador, não é isso que ele é? Ele é o herói salvador, o sujeito inteligente que derrotou a esfinge, o sujeito que tem essa capacidade de salvar o povo, que é quando nós o encontramos no começo da peça. Não parece a vocês que esta ascensão ao trono de Tebas tem um sabor de casamento com a terra mesmo, no sentido simbólico da palavra, das honrarias desse mundo? Parece, né? No entanto, sobrevém a peste. E o que a peste revela? Que o Laio continua no poder. Ou seja, a peste tem o mesmo sentido simbólico da esfinge. Ela é uma demonstração de que o poder continua errado de alguma maneira. Que o poder, por ter se desespiritualizado de alguma maneira, continua a estar errado de algum modo. Quer dizer, o poder ainda é algum poder material. E aí, então, começa o processo, não é isso,
de procura, de descoberta da personagem central, que é o Édipo, deste fato. Esse fato do qual ele não tem consciência, vai se estabelecendo por quê? Porque quais são os meios pelos quais se vai descobrindo a verdade sobre o que aconteceu ali. Primeiro pelo Tiresias. O que o Tiresias representa? O Tiresias representa a luz espiritual, que mostra a verdade independentemente do que o Laio possa fazer com ele. Lembra que quando começa o Tiresias a falar, fala assim, olha, você pode fazer o que quiser comigo, você não manda em mim, eu não respondo a você, eu respondo aos deuses maiores e não a você. Como o Tiresias não está subordinado às regras do mundo, às regras da Terra, então o Tiresias pode dizer o que bem entende. Então não só o Tiresias ilumina a situação com a verdade, como ele, Édipo, vai passando por um processo de espelho e vai aos pouquinhos reconhecendo a verdadeira face no espelho. Não é isso que está acontecendo com o Édipo? Quando finalmente tudo se esclarece e não há nenhuma chance de haver a negação do fato, Édipo fura os próprios olhos. E aí voltamos ao ponto que o Rubens tinha levantado. Quer dizer, o que é que significa furar os próprios olhos? É impedir que a luz do mundo, a luz da Terra, impeça a visão da luz interna, que é a luz do Espírito. Ou seja, a solução que Édipo dá para o seu próprio caso é destruir a possibilidade da sedução sensorial, ou seja, desligar o mundo externo e ficar exclusivamente com a luz do mundo interno, que é a luz do Espírito, que é a luz que o Tiresias já tem. Embora o Tiresias seja cego, ele vê tudo. E aí, finalmente, Édipo é capaz de ver tudo. E ele percebe, então, que, de fato, ele havia matado o espírito para casar com a terra. Ele havia, de fato, matado o pai para casar com a mãe. E ele percebe isso com uma clareza maior de todas. E ele, então, estando nessa situação, ele sabe que agora a solução que ele tem, a solução para a vida dele, é a solução de recuperar, de alguma maneira, a santidade. Ele sabe que agora ele precisa procurar o santuário das Eumênides, não para estabelecer um remorso, mas apenas para se arrepender. Ou seja, ele agora consegue a sua restauração, digamos assim, a sua restauração ao estágio humano que ele havia perdido. No fundo, o que ele faz agora é aquilo que os hindus chamam de Dharma. Dharma é aquilo que você tem de fazer para compensar o seu karma. Ele o faz da maneira mais trágica possível, porque ele, afinal de contas, é uma personagem trágica. Não precisa ser assim necessariamente. Mas ele recupera a luz interior, e com a luz interior, então, ele vai para o santuário das Eumênides, que representam ou a fúria do castigo, portanto, do remorso, ou a possibilidade do perdão que está associada ao arrependimento. Quando ele finalmente morre, os deuses reconhecem em Édipo alguém que, de alguma maneira, por assumir a responsabilidade pela sua própria vida, por ter assumido a responsabilidade pelos seus próprios atos, equipara-se a eles. E essa é a razão pela qual Zeus o arrebata pessoalmente no dia da sua morte, dando a ele um status divino, embora seja apenas um ser humano. Essa me parece ser uma interpretação legítima da história de Édipo Rei. Só um minutinho. Ele vai para o santuário das Eumênides, que são as fúrias vistas positivamente, né? Porque elas tanto são as Eríneas, que são más, e que passam o tempo todo atormentando, elas moram no inferno, tem uma que fica o dia inteiro contando no seu ouvido tudo que você fez de errado. Não pagou imposto de renda, não pagou imposto de renda, não pagou imposto de renda, não pagou imposto de renda. Então, tudo aquilo que você fez de errado na vida, as Eríneas ficam te contando. Elas são 3, cada uma tem uma especialidade tormentosa, assim, já atormenta você de um certo jeito. Então, o que as Eríneas significam simbolicamente? Elas significam o remorso. O remorso vem de remoer. Então, o remorso é um troço que você está o tempo todo moendo de volta. Então, o remorso é uma culpa que nunca vai embora.
O remorso é alguma coisa que você passa a vida remoendo, sofrendo a vida inteira. Isso é o remorso, vem de remoer, que é o que fazem as velhinhas com você. Elas são entidades na sua mente que não deixam você esquecer o que você fez de mal. A alternativa ao remorso, que é o que as outras representam, que são as mesmas criaturas, só que aí, então, positivamente, é quando você se arrepende do que você fez de errado e esquece. Acabou, pronto. Não tem mais que ficar pensando nisso. Se arrependeu, acabou, pronto. É o que faz na confissão cristã. A confissão cristã faz esse milagre. Contou lá, pronto, acabou. Não tem mais problema. Esquece esse negócio para sempre. Pois os gregos também acreditavam nisso, que é a diferença entre o remorso e o arrependimento. Então, o que acontece aí é que Édipo arrepende-se absolutamente de ter casado com a terra e matado o pai. E agora, como ele não tem mais a sedução da terra, ele fala assim: eu queria também que os sons não entrassem nas minhas orelhas e nos meus ouvidos. Quer dizer, ele quer ir para um lugar onde não exista mais o mundo no seu sentido negativo, no seu sentido de glórias. Aí, no fundo, a ideia central aí é que a felicidade humana nunca é garantida. É aquilo que o Fernando Pessoa dizia quando dizia assim, que os deuses vendem quando dão. Tá? É uma poesia do Fernando Pessoa que diz assim: os deuses vendem quando dão. Porque, no fundo, as glórias do mundo são todas elas glórias precárias e são todas, não garantem felicidade nenhuma. Então, o que Édipo descobre no final dessa história toda é que ele, de fato, havia matado o pai, que era o espírito, e havia casado com a mãe, que havia criado uma relação de híbris entre ele e o mundo. E agora ele, humilde, e casando agora com o lado positivo da mãe. Com quem que ele casa no final? Com a Antígona. Mas ele não casa com a Antígona no sentido sexual, mas a Antígona representa o quê? Representa a terra inocente, porque ela é a virgem inocente boa. Depois se comprovará isso na Antígona mesmo. Então, quem é que o leva para a recuperação da espiritualidade? É a terra positiva boa, representada pela Antígona, que é a menina virgem inocente boa. E ela que leva o pai para as Eumênides, e ele então recupera com tanta intensidade o pai, que ele então transforma-se num sujeito que de alguma maneira aparece com os deuses. O ser humano, reespiritualizado, aproxima-se dos deuses. É por isso que ele, embora seja um pobre mortal, desprezado na sua terra, né, transformado em moeda de troca política, apesar de tudo isso, Édipo é carregado para os céus por Zeus em pessoa, sem que ninguém compreenda o que aconteceu. Basta você ler a descrição ali que o mensageiro faz dos acontecimentos miraculosos que aconteceram no momento final da morte de Édipo. Está fazendo sentido para vocês isso? Marcos, você tinha uma dúvida? Porque quando o ser humano aceita a sua responsabilidade sobre os seus próprios atos, ele se transforma em alguém que se parece com Deus, com os deuses. Entenderam? Quando você aceita a responsabilidade sobre os seus próprios atos, você se parece um pouco com os deuses. Foi isso que aconteceu com Édipo. Na hora que ele cai em si, e ele aceita a responsabilidade pelo que ele havia feito, não é isso? Independentemente se o destino lhe passou a perna ou não, independentemente se ele foi alvo ou não de uma trapaça do destino, ele, aceitando essa responsabilidade, ele adquire uma forma divina. E é por isso que a morte de Édipo, que só foi presenciada por Perseu, que por sua vez eu acho que o Perseu é semideus. O Édipo não, o Édipo é completamente humano. É o máximo que um ser humano pode fazer. Então, o ser humano que é capaz de submeter-se às regras do céu é o ser humano que se diviniza, né, como por extensão, né, claro. E essa é essencialmente a ideia política que está atrás disso. Porque o que o autor quer é que o político deixe de ter híbris. E o sujeito que é governador de não sei das quantas, prefeito aqui e dali, não se ache por causa disso a pessoa governadora do universo. Quer dizer, aquele sujeito que governa a cidade, ele precisa submeter-se a leis maiores do que ele, que são as leis cósmicas. Ele tem que reconhecer-se na sua pequenez para poder ser um governante bom. Esse é o sentido político da obra, por isso que ela foi escrita. Todo o teatro grego é político. Nunca esqueça isso.
Todo o teatro grego é político e é absolutamente político. No entanto, a história de Édipo é a história de como uma pessoa pode se divinizar, se ele for capaz de compreender qual é o projeto real, né? Então, para casar com o pai, matar o pai, sim, matar o pai mal, que é o que lá eu representava, que é a esfinge. E ficar com o pai bom, que é o que? O arrependimento. E casar com a mãe, com qual mãe? A mãe inocente, que é a Antígona. Mas recusar a mãe lasciva, que é a Jocasta. Recusar a mãe dos valores humanos, das glórias desse mundo, das ilusões dos poderes, das condecorações, das medalhinhas, das portas abertas, não é isso? Das cartas e telefonemas simpáticos daqueles que estão interessados no seu dinheiro, quer dizer, do mundo da hipocrisia comercial, que faz você parecer maior do que você é. E, na verdade, no fundo, quando a gente apaga esse mundo externo e se cega, seja literalmente, como é o caso de Édipo, seja simbolicamente, é que você consegue perceber alguma coisa sobre a sua própria vida. Parece que essa é uma boa interpretação do Édipo Rei. Sugiro que vocês prestem atenção nela, porque não é a única, mas eu acho que ela pode ajudar a entender uma porção de coisas importantes sobretudo, o teatro grego. Com quem não aconteceu nada? Ele foi assassinado. É que a diferença entre o Laio é que o Laio é o autor do fato que gerou o karma ruim naquela família. Então, os filhos de Édipo também irão sofrer igual, porque os dois meninos irão se matar, irão morrer jovens, matando-se uns aos outros na batalha por Tebas. Então, a maldição, de fato, vai até a terceira família. Mas se você tem, no entanto, uma maldição, se você tem um karma, quer dizer, se a gente herda da nossa história pessoal, ou do nosso passado, ou dos nossos antepassados, um karma, mesmo assim, nós podemos fazer alguma coisa. Porque o que é que Édipo faz? Ele, em princípio, entra no karma. Ele recebe o karma como uma espécie de modo de ser, e incorpora aquilo a ele. No entanto, num dado momento, ele, quando ele então é regredido, quando ele cai na tempestade do rei Lear, quando ele de grande chefe passa a ser um criminoso, é que ele é capaz de reconhecer a responsabilidade. Porque o que faz com que o karma transite livremente é que ninguém assume a responsabilidade de consertá-lo. Então, os orientais diziam assim: a obrigação do fulano é enobrecer os seus antepassados. No nosso conceito de nobreza, é um conceito assim: o meu avô era conde de Maricá, então agora eu sou um condezinho de Maricá, então olha como eu sou exibido e tal. Não é isso? Quer dizer, a ideia da nobreza, que nós temos de modo geral, é que nós herdamos coisas dos nossos antepassados. Não é? Pois para um oriental, que vê ou que tem o conceito de karma maior que nós, a sua obrigação não é usufruir do mérito dos seus antepassados, mas é consertar os defeitos deles. Então, quando o Édipo é capaz de recuperar a percepção da realidade, quer dizer, qual é a origem do mau karma? Foi a negação da condição humana, que é uma negação em que você casa, em que você não pode, você é filho do espírito e casado com a terra de alguma maneira. Quando você nega isso e inverte essas duas coisas, você ontologicamente se descaracterizou como ser humano. O que faz o Édipo é recuperar a condição humana verdadeira, a condição humana da pré-queda, né? Antes do pecado original, se você quiser comparar com o cristianismo. Mas uma condição humana verdadeira e real, essa que eu vou dizer lá depois, não é as grandes leis quem fazem são os deuses, nós não podemos nos meter nisso, não é para cuidado, porque o grande defeito que descaracteriza ontologicamente Édipo é ter se rebaixado a um grau inferior ao humano, que é o grau não espiritualizado, porque a desvinculação espiritual humana é absolutamente mortal e fatal. É a ideia da queda no paraíso perdido, é a ideia dessa queda aqui que o Édipo também recebe.
certeza isso. Então ele significa do espiritual, que daí automaticamente todo mundo já associa que a parte terrena é degradada. Mas na verdade ele se desvinculou do espírito degradado. Não, o espírito é degradado. Então ele continua, por causa do karma, né, e da maldição, né, ele continua vivendo a degradação do espírito. E ele, então, qual é o significado, qual é o duplo, quer dizer, qual é a coroa da cara nisso? É que viver o espiritual degradado é viver um terreno superestimado, tá? Como se fossem cara e coroa um do outro. E ele só percebe isso depois quando ele se dá conta e com a cegueira. Então, ele anula a possibilidade do mundo terrestre o impressionar, porque ele não vê nada, ele não vê mais ouro, não vê mais terra. A única coisa que ele consegue ver são as filhas. A única coisa que ele pede para ver e tocar são as filhas, porque afinal de contas as filhas o amavam de verdade, o que não era caso dos filhos. E ele, então, abandona aquilo tudo, a única coisa que ele reluta deixar é as filhas, e, no entanto, as filhas estão com ele no momento da morte. Só não estão no momento exato porque havia aquela proibição que alguém, além do Teseu, assistisse os acontecimentos da própria morte de Édipo. Mas o que ele faz é recuperar a condição humana. E recupera a condição humana como? Por meio desse processo, né, doloroso e traumática que ele sofreu. O couro. Então, o couro encerra a conversa assim. E você tem toda a razão. O Domar está dizendo que o couro encerra a conversa dizendo que o processo de descoberta humana da sua verdadeira, né, realidade é um processo doloroso e que não há modo de não ser assim. Compreenderam? O Édipo sofre isso tudo para poder voltar a compreender a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira existência. Porque o Laio morreu degradado, mas o Édipo não. Tanto é que o Laio tem ido para o Hades e o Édipo deve estar no Olimpo, como uma espécie de semideus honorário, assim. Depois, quando você lê a Antígona, você entende tudo, né? Porque na Antígona, então, a moça Antígona, que era pura, diz para o tio. O tio não quer enterrar o irmão, o Polinices, porque o irmão teria atacado a cidade, né? E ela fala assim, olha, tio, há leis maiores do que as suas, da cidade aqui. E essas leis maiores o senhor tem que obedecer, porque volta ao mesmo tema. Aí vem o Tiresias e fala para o Creonte, olha, se você não enterrar o cadáver do Polinices, vai acontecer uma desgraça. O Creonte expulsa lá o Tiresias apanha o livro inteiro, né? O tempo todo, né, é atacado. E aí, no final, acontecem as desgraças todas e, finalmente, então, a catarse, né? A ideia da tragédia para Aristóteles é a ideia da catarse. Catarse é limpeza. A catarse vem de cátaro, né? Cátaro é limpo. Aqueles cátaros lá que tiveram aquela encrenca significa limpo. Então, a catarse é isso. Você vê na desgraça alheia os seus próprios males e é como se você limpasse a tua consciência no terror que os outros sofrem por você. Por isso que a tragédia tem sempre um aspecto terrorífico envolvido, associado a isso. Mas, enfim, eu sugiro fortemente que, se vocês puderem, que vocês leiam as 3 tragédias agora numa sentada só, comprem essa tradução aqui, que é muito melhor, e leiam uma atrás da outra, assim, sem parar, que eu acho que vocês irão entender com mais amplitude isso que a gente conseguiu aqui delinear no dia de hoje. Eu queria muito agradecer a presença de todos, agradecer ao SESI pelo patrocínio aqui desse evento, agradecer muito a Patrícia, a Maria, que faz todo o trabalho pesado, eu fico só me exibindo aqui, agradecer a Denise Maria, que faz toda a programação visual dos nossos eventos.